Imagina a seguinte situação. Você está numa estação de trem e compra um bilhete para uma passagem com destino desconhecido. Você está ansioso para saber para onde vai, curioso, até um pouco empolgado com o mistério. O ambiente da estação é movimentado, cheio de gente indo e vindo, cada um com seu destino, cada um com sua pressa, cada um com seus próprios planos. Você olha ao redor e vê pessoas sorrindo, outras preocupadas, algumas distraídas no celular, outras apenas esperando o tempo passar. E no meio disso tudo, você tá ali, com aquele bilhete na mão, sentindo uma mistura de expectativa e ansiedade, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Você pensa, para onde será que esse trem vai me levar? Talvez para algo bom, talvez para algo inesperado. E no fundo, existe até uma certa emoção em não saber. Afinal, desconhecido, às vezes parece interessante. Você entra no trem, se acomoda, observa as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas parecem confiantes, outras nem sequer prestam atenção no próprio bilhete. É como se ninguém estivesse realmente preocupado com o destino, apenas com a viagem em si. E isso começa a parecer normal para você. Mas então, em um momento de curiosidade, você decide olhar novamente para o bilhete, só para conferir, só para ter certeza. E quando seus olhos focam nas palavras escritas ali, tudo muda. Seu coração dispara, sua respiração pesa, porque está escrito de forma clara, sem rodeios, passagem só de ida para o inferno. Não é um erro de leitura, não é uma confusão. Tá ali, definitivo e sem volta. Na hora bate o desespero, um frio percorre o seu corpo. Você levanta rápido, olha em volta como se alguém pudesse explicar aquilo. Como se fosse uma pegadinha, um engano ou qualquer coisa. Você tenta ir até alguém responsável, procura um funcionário, alguém que possa resolver a situação. Eu não escolhi isso, você pensa. Isso não pode estar certo, mas enquanto você se move, parece algo ainda pior. O trem já começou a andar. As portas estão fechadas, o som do trilho ecoa. A estação vai ficando para trás. E quanto mais o trem avança, mais cresce dentro de você uma sensação de impotência. Você tenta encontrar uma saída, mas não dá. Não tem botão de parada, não tem retorno, não tem como simplesmente descer. Você tá dentro, e o destino já tá definido. Agora o desespero se mistura com arrependimento. Você começa a pensar, por que eu não prestei atenção antes? Por que eu não conferi direito? Por que eu simplesmente aceitei e entrei? E essas perguntas começam a pesar, porque agora já não adianta mais. A decisão já foi tomada, mesmo que de forma inconsciente, o caminho está sendo seguido. Pesado, né? E talvez o mais assustador de tudo isso seja perceber que você não está sozinho nesse trem. Tem várias pessoas ali, algumas ainda sorrindo, outras distraídas, outras vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Algumas até sabem do destino, mas parecem ignorar. Outras sequer pararam para olhar o bilhete. E isso revela algo profundo. Nem todo mundo que está no caminho percebe para onde está indo. Agora deixa eu te perguntar com toda sinceridade, e se essa cena não for só uma ilustração? E se isso for exatamente o que acontece na vida real, só que de forma espiritual? E se o orgulho for justamente esse bilhete silencioso que muita gente carrega sem perceber? Algo que parece pequeno, algo que parece normal e algo que ninguém questiona, mas que define completamente o destino final. Porque o orgulho funciona assim. Ele não chega dizendo, isso aqui vai te destruir. Pelo contrário, ele chega bem disfarçadamente. Ele se apresenta como confiança, como força, como independência. Ele faz você se sentir no controle. Faz você acreditar que tá tudo bem, que você sabe o que tá fazendo, que não precisa preocupar tanto assim. E quando você percebe, já tá dentro do trem. E é por isso que esse tema é tão sério, porque diferente de outros pecados que são mais visíveis, o orgulho é interno. Ele acontece no coração. Ele cresce em silêncio. Ele se alimenta de pensamentos, de atitudes, de pequenas decisões do dia a dia. E quando se torna evidente, muitas vezes já causou profundos estragos. Em Provérbios tem um versículo que diz o seguinte: ao soberba procede destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. Ou seja, antes da queda acontecer, antes da destruição chegar, o orgulho já estava ali, operando nos bastidores, preparando o caminho.
Então, antes de continuar, vale a reflexão. Será que existe algum bilhete sendo ignorado na sua vida hoje? Será que existe alguma área onde o orgulho está falando mais alto do que a voz de Deus? Porque reconhecer isso agora pode ser exatamente o que impede você de seguir em um caminho sem volta. E bom, hoje em dia, o orgulho é até incentivado. A cultura atual fala muito sobre se colocar em primeiro lugar, não depender de ninguém, ser dono de si mesmo. E embora algumas dessas ideias tenham um lado positivo quando equilibradas, elas podem facilmente se transformar em autossuficiência extrema. E autossuficiência é perigosa espiritualmente, porque tira Deus do centro. Quando a pessoa começa a viver como se fosse suficiente para si mesma, ela vai pouco a pouco deixando de buscar a direção em Deus. As decisões passam a ser baseadas apenas na própria vontade, nos próprios sentimentos e na própria lógica limitada. E isso cria uma falsa sensação de controle quando, na verdade, a pessoa está cada vez mais vulnerável espiritualmente. Provérbios capítulo 3, versículo 5 já nos alerta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, o problema não é pensar, mas confiar somente em si mesmo. O orgulho também se manifesta na comparação constante, e esse é um dos grandes problemas da nossa geração. As redes sociais amplificaram isso de uma forma absurda. As pessoas mostram recortes da vida, momentos felizes, conquistas, aparência perfeita, e quem está do outro lado começa a se comparar sem perceber. Surge um pensamento silencioso: eu preciso ser melhor, eu tenho que mostrar mais, eu não posso ficar para trás. E aí o orgulho entra como combustível desse ciclo, porque ele transforma a vida em uma competição invisível. A pessoa já não vive mais com leveza, mas com a necessidade constante de provar valor. Só que isso nunca satisfaz, porque sempre vai existir alguém aparentemente melhor, entre aspas. E nesse processo, a pessoa se desconecta da identidade que Deus lhe deu a ela. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a pergunta continua ecoando: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Porque é impossível viver para agradar os dois ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que entra um dos exemplos mais fortes de toda a Bíblia sobre o orgulho: a queda de Lúcifer. Ele não era qualquer ser. Ele foi criado com beleza, posição e autoridade. A própria Bíblia fala que ele era o mais belo entre todos os anjos no céu. Tinha destaque, tinha proximidade com Deus, mas em vez de reconhecer tudo aquilo que vinha de Deus, ele começou a olhar para si mesmo, começou a desejar algo que não lhe pertencia. Ele queria ser maior do que Deus. Em Isaías capítulo 14, vemos claramente esse pensamento: subirei ao céu, exaltarei o meu trono, mas o que ele desejou Subirei ao céu, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Você percebe isso? O problema não foi o que ele tinha, mas o que ele desejou se tornar. O orgulho fez com que ele quisesse ocupar um lugar que não foi dele e nunca foi dele. E o mais assustador é que a queda não começou com uma ação externa, mas com um pensamento interno. Antes de qualquer rebelião visível, já existia um coração corrompido pelo orgulho. Isso serve como alerta pra gente. O orgulho começa dentro, de forma silenciosa. Ninguém simplesmente cai do nada. Existe um processo, uma construção interna que vai se desenvolvendo aos poucos. E quando chega na parte visível, na verdade é aquilo que já estava sendo alimentado há muito tempo. O resultado do orgulho de Lúcifer foi a queda. Ele perdeu a posição, perdeu a proximidade, perdeu o lugar que tinha. E isso mostra uma verdade espiritual muito séria. O orgulho sempre leva a perda. Pode até parecer ganho no começo, pode parecer crescimento, pode parecer evolução, mas o final sempre é queda. Provérbios confirma isso mais uma vez. O orgulho precede a destruição. Não é uma possibilidade, é um padrão. Agora, trazendo isso para nossa realidade, quantas vezes começamos a trilhar esse mesmo caminho, mesmo que em proporções diferentes? Quando começamos a nos exaltar, a confiar demais em nós mesmos, a ignorar a voz de Deus, estamos andando na mesma direção, talvez não com a mesma intensidade, mas com a mesma raiz. E é isso que torna o orgulho tão perigoso. Ele não precisa ser extremo para ser destrutivo. Outro sinal claro do orgulho é a dificuldade em pedir perdão. E isso pode parecer pequeno, mas revela algo muito profundo. Pedir perdão exige quebrar o ego, exige admitir que falhou, que errou e que feriu alguém. Mas o orgulho odeia isso. Ele prefere manter a aparência do certo do que restaurar um relacionamento.
Quantas vezes a pessoa perde amizades, relacionamentos, oportunidades de reconciliação e simplesmente porque não consegue dizer eu errei. E o pior é que por fora ela tenta justificar. Não foi só culpa minha, a outra pessoa também errou, eu não vou me humilhar. Só que no fundo é orgulho. E esse tipo de postura endurece o coração com o tempo. Provérbios capítulo 28, versículo 13 deixa isso claro. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, esconder não resolve, só adia a cura. O orgulho também impede o crescimento espiritual, porque crescimento exige humildade para reconhecer que ainda não chegamos lá. A jornada cristã é um processo contínuo de transformação, mas o orgulhoso age como se já estivesse pronto. Ele para de buscar, de aprender e de se examinar, e isso é muito perigoso, porque a estagnação espiritual não é neutra, ela é regressiva. Quando não cresce, começa a se afastar. Aos poucos a sensibilidade à voz de Deus diminui. Aquilo que antes tocava o coração já não toca mais. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, vemos exatamente isso na pessoa que diz: sou rico, estou bem, não preciso de nada. Não percebe que está espiritualmente vazia. O orgulho cria essa cegueira, onde a pessoa acha que está bem, quando na verdade está longe. Um dos maiores problemas do orgulho é que ele nos afasta da dependência de Deus, e isso vai contra toda a essência do Evangelho. Jesus nos nunca ensinou independência espiritual, mas sim independência total do Pai. Em João está escrito: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Isso não é uma sugestão, é uma verdade absoluta. Mas o orgulho faz a pessoa viver como se pudesse conduzir sua vida sem essa dependência. Ela ora menos, busca menos, confia mais em si mesma. E quando as coisas começam a dar errado, aí sim ela lembra de Deus. Só que a vida com Deus não deve ser um plano de emergência, mas um relacionamento constante. O orgulho transforma Deus em um recurso de última hora, quando ele deveria ser o centro de tudo. O orgulho também aparece quando a gente resiste à correção, seja de Deus ou das pessoas. Deus muitas vezes usa situações, conselhos, líderes, amigos e até momentos difíceis para nos moldar. Mas quando o coração está cheio de orgulho, qualquer correção é vista como ataque. A pessoa se fecha, se defende, se justifica. Ela não para refletir, ela apenas age. E isso bloqueia completamente o processo de crescimento. Hebreus 12 fala sobre disciplina do Senhor como algo necessário que produz fruto, mas para que isso aconteça, é preciso um coração humilde. O orgulhoso não aprende porque acha que sabe. Existe também o orgulho espiritual, que é ainda mais perigoso justamente porque parece coisa de Deus. É quando a pessoa começa a medir sua fé com base em comparação. Eu oro mais, eu faço mais jejum, eu sei mais Bíblia, eu sou mais dedicado, e sem perceber ela começa a olhar aos outros de cima. Isso é exatamente o que Jesus confrontou nos fariseus. Eles tinham prática, tinham conhecimento, mas o coração estava longe de Deus. Em Lucas 18, o fariseu se exalta, enquanto o publicano se humilha. E Jesus deixa claro que o humilde foi justificado. Isso mostra que Deus não olha só para o que fazemos, mas para o coração com o que fazemos. O orgulho também muda a forma como tratamos as pessoas. Ele gera arrogância, impaciência e falta de empatia. A pessoa passa a ter dificuldade em ouvir, em compreender e em se colocar no lugar do outro, porque no fundo ela se considera superior. Isso destrói relacionamentos de forma silenciosa. Pequenas atitudes, pequenas palavras, pequenas reações, tudo começa a refletir um coração endurecido. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ensina algo totalmente contrário a isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Outro ponto muito importante que vale ressaltar é que o orgulho alimenta muita teimosia. A pessoa insiste no erro mesmo quando sabe que aquilo não é o melhor caminho. Mas ela continua, porque não quer voltar atrás. Não quer admitir que estava errada. Isso pode afetar decisões importantes na vida, escolhas profissionais, relacionamentos, caminhos espirituais. Quantas pessoas já sofreram consequências sérias simplesmente porque não quiseram reconhecer um erro a tempo?
O orgulho custa caro, assim como Lúcifer. O orgulho também afeta diretamente a vida de oração, porque orar é um ato de humildade, é reconhecer que precisamos de Deus, que não temos todas as respostas e que dependemos dele. Mas quando alguém está cheio de orgulho, a oração perde profundidade ou simplesmente desaparece. A pessoa começa a viver no automático, confiando apenas em si mesma, e isso enfraquece totalmente a vida espiritual. A conexão com Deus vai se tornando superficial, até quase inexistente. Além disso, o orgulho nos faz esquecer de Deus nas pequenas coisas. A pessoa só lembra de Deus quando está em dificuldade. Quando está tudo bem, ela segue a vida como se Deus não fosse necessário. Isso revela um coração que ainda não entendeu o que é viver em dependência constante. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Não é só nos momentos difíceis, mas em todos. O orgulho seleciona quando Deus é importante. A humildade reconhece que Ele é necessário sempre. O orgulho também está muito ligado ao desejo de controle. A pessoa quer prever tudo, garantir tudo, decidir tudo, mas a vida com Deus envolve entrega, envolve confiar mesmo sem entender, e isso é difícil para quem é orgulhoso, porque ele quer segurança baseada em si mesmo. Só que a verdadeira segurança está em Deus, não no nosso controle limitado. Outro detalhe importante é que o orgulho pode se esconder até em boas ações. A pessoa faz algo bom, mas com a motivação errada. Quer reconhecimento, quer aprovação, quer ser vista. Jesus alertou isso em Mateus 6, mostrando que até atos espirituais podem ser contaminados pelo orgulho. O problema não está apenas no que fazemos, mas no porquê fazemos. O orgulho também dificulta o perdão, porque perdoar exige abrir mão do próprio orgulho, exige deixar de lado a necessidade de estar certo, de vencer, de revidar, e isso é extremamente difícil para quem está preso ao ego. Mas enquanto não há perdão, o coração fica preso, o orgulho mantém feridas abertas. Outro ponto é que o orgulho gera isolamento. A pessoa não pede ajuda, não compartilha fraquezas, ela não se abre, ela tenta resolver tudo sozinha. Mas isso vai acumulando peso. Deus nos criou para viver em comunhão, para caminharmos juntos. O orgulho quebra isso e faz a pessoa se fechar cada vez mais. Com o tempo, o orgulho endurece o coração. Aquilo que antes incomodava já não incomoda mais. A consciência vai ficando insensível. A voz de Deus parece mais distante. E isso é extremamente perigoso, porque a pessoa pode continuar vivendo normalmente, mas espiritualmente está cada vez mais fria. O orgulho também influencia decisões importantes. Muitas escolhas são feitas com base em ego, aparência, comparação ou desejo de provar algo, e não na vontade de Deus. Isso gera consequências que poderiam ser evitadas. Mas apesar de tudo isso, ainda existe esperança. Sempre existe. Deus não rejeita quem se humilha. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade abre portas que o orgulho fecha. Humildade não é se diminuir, mas se posicionar corretamente diante de Deus. É reconhecer quem Ele é e quem nós somos. É viver com um coração ensinável disposto a crescer. Voltando à imagem do trem, o orgulho é o bilhete, mas o arrependimento ainda é a chance de descer antes que seja tarde. E essa chance está disponível hoje. Então a pergunta final continua: você está alimentando o orgulho ou escolhendo a humildade? Porque isso define o rumo da sua vida. E a Bíblia deixa isso claro no livro de Salmos: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos capítulo 51, versículo 17. Então, deixa eu finalizar falando direto com você, como alguém que também está nessa caminhada e precisa vigiar o próprio coração todos os dias como um cristão. Se tem uma coisa que eu aprendi e continuo aprendendo até hoje, é que o orgulho não avisa quando chega. Ele não bate na porta, ele simplesmente entra. Quando você percebe, já está ali, nas suas decisões, nas suas reações, na forma como você pensa, na forma como você trata os outros e até na sua relação com Deus. E o mais perigoso é que muitas vezes a gente acha que está tudo bem, mas a verdade é que não tá, porque o orgulho afasta a gente de Deus aos poucos. Não é sempre algo brusco, às vezes é sutil. Você ora menos, você busca menos, você começa a confiar mais em você do que nele. E quando vê, aquela sensibilidade que você tinha já não é mais a mesma. Aquela fome por Deus já diminuiu. E tudo isso começa com algo que parecia pequeno.
Por isso, se tem algo que eu quero dizer de verdade não brinca com isso. Não trata o orgulho como algo normal. Não aceita isso dentro de você como se fosse parte da sua personalidade, porque não é. Isso é algo que precisa ser confrontado todos os dias, e não com força própria, mas com humildade diante de Deus. E eu sei que não é fácil admitir erro, não é fácil pedir perdão, não é fácil abrir mão de estar certo, não é fácil se humilhar, mas é necessário. Porque é justamente nesse lugar de humildade que Deus age. A Bíblia diz isso em Tiago capítulo 4, versículos eus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o peso disso. Ou você está recebendo a graça de Deus, ou está enfrentando resistência dele. E isso não é algo nada leve. Então, se hoje o Espírito Santo está te mostrando alguma área de orgulho, não ignora. Não deixa para depois. Não justifica. Reconhece, entrega, se quebranta. Porque ainda dá tempo. Diferente daquele trem da introdução, na vida real, Deus ainda para o trem. Ele ainda dá oportunidade. Ele ainda chama você de volta. Ele ainda perdoa. Ele ainda restaura. Mas isso começa como uma decisão. Descer do orgulho e subir na humildade. E sendo bem sincero, é melhor se humilhar agora diante de Deus do que ser quebrantado depois pelas consequências. Então, que hoje seja esse momento de ajustar o coração, de voltar para Deus com sinceridade, sem máscara, sem defesa e sem orgulho. Porque no final das contas, não é sobre provar que você está certo, é sobre não se perder. E Deus está pronto para receber qualquer pessoa que chega com um coração quebrantado. A decisão agora é sua. Então é isso, meus irmãos. Eu sei que eu me estendi bastante nesse vídeo, mas é algo que eu precisava falar bastante. Cada detalhe que eu falo aqui nos vídeos, eu acho que é bastante necessário para pessoas que estão passando por questões espirituais difíceis. E como um servo de Deus, eu tenho a sensação de que eu tenho o dever de ajudar essas pessoas, querer ajudar o próximo. E é isso que eu vou fazer. Mesmo que eu seja julgado, eu vou continuar fazendo e seguindo em frente. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.